Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Eduardo Loja, no projeto Som das Ideias. A gente trouxe para vocês hoje uma continuação do filme que a gente fez sobre os 5 passos para você montar o seu home studio. A gente teve muito envolvimento, muita gente pedindo para que a gente se aprofundasse mais no tema, nos assuntos, e a gente traz para vocês agora o passo a passo. Pegamos os 5 passos e vamos um por um, com detalhes, com nuances, e hoje a gente vai falar sobre o computador. Qual a importância do computador no seu estúdio, ou no seu home studio? E antes de começar a falar, eu queria agradecer por todo o envolvimento, por todos os comentários, pelas pessoas que compartilharam. A gente descobriu de uma certa forma que tem muita gente se envolvendo nesse trabalho, que tem muita gente se beneficiando, tem muita gente pegando esse conteúdo de valor que a gente está colocando e transformando ele em coisas importantes para a sua profissão. A gente sabe que você que é músico está num momento de expectativa, um momento de muita bagunça, sem saber direito como as coisas vão prosseguir. O que a gente sabe é que as coisas têm que estar em movimento. Não adianta a gente ficar parado, esperar algo acontecer do além ou sei lá de onde. A gente tem que estar em movimento, porque o trabalho só aparece para quem está trabalhando. Então é importante que a gente esteja trabalhando, é importante que a gente esteja em movimento. Eu trago para vocês aqui esse conteúdo com o intuito de ajudar, com o intuito de contribuir nesse momento, de trazer novas perspectivas, um novo caminho para um trabalho que pode até ser o seu futuro trabalho, quem sabe, ou que seja um trabalho que seja complementar à sua carreira como músico, que é muito importante. Você pode não querer montar um home studio para atender a clientes, mas você pode gravar e vender o seu trabalho online. Como? Sei lá, faça gravação para outros estúdios, mande seu portfólio, grava. Olha, gravações online é um caminho. E o que eu peço a vocês é que continuem esse envolvimento. Então nos ajude como? Curtam os nossos materiais, compartilhem, indique para amigos. É isso que a gente precisa de vocês, para que a gente consiga cada vez mais levar conteúdos para mais pessoas. É isso que eu tenho para pedir antes de começar e de continuar o assunto de hoje, que é o computador. Outra coisa, a gente tem um canal no YouTube que a gente precisa também movimentá-lo para começar a pôr conteúdo lá. Então, assim, dá uma entrada lá, Eduardo Loja, o Som das Ideias, clica lá para seguir e a gente também vai passar a disponibilizar muita coisa lá. Então é um canal que está nascendo e a gente conta com todos vocês, tá? E vamos deixar de papo e vamos falar sobre o computador. Bom, na hora de você escolher um computador, a dúvida primeira é assim: eu compro um PC ou eu compro um Mac? Essa é sempre a primeira. Então, assim, eu não gosto da palavra custo-benefício. Não gosto. Eu acho que você tem que comprar o que você pode comprar, que vai te atender com o dinheiro que você tem. Essa palavra custo-benefício, ela já, de uma certa forma, soa como vou tirar vantagem de algo. E essa vantagem não existe. Cada coisa tem o seu preço, cada coisa tem o seu valor. Por que eu estou falando isso? Porque o Mac, ele é absurdamente mais caro que o PC. Porque existe uma construção de valor em torno da marca, né? A caixinha dele é muito mais linda que a do PC. Todos os detalhes dele, as placas, é uma construção muito diferente, que tem o seu valor, que tem um valor que sim, para ser estudado. É muito importante o que foi feito, o posicionamento que essa empresa conquistou. Em parte de som, eu posso te garantir que não tem diferença o som de um para o som de outro. O que muda basicamente é o sistema operacional. Tem gente que gosta muito do sistema operacional do Mac. Ele tem vantagens? Tem muitas, muitas, muitas. Você tem menos problemas, digamos assim, em questão de vírus e pau do que você tem com o PC. Qual seria a desvantagem? O custo muito alto de manutenção, o custo muito alto para você comprar. Uma outra desvantagem
seria o fato de que o PC ele é muito mais barulhento do que o Mac. Ele faz mais barulho. Então, se você está dentro de uma única sala, se você não tem um tratamento acústico adequado, ele vai te incomodar. Se você pretende gravar dentro da mesma sala. Porque faz muito barulho. E eu posso te garantir que não tem solução. Você tem que acostumar com aquilo ali. Porque assim, inventaram, quem faz barulho são os coolers, né? Uma época inventaram um cooler que chamava water cooler, um cooler a água. Então ele era extremamente silencioso. Só que ele parecia um bebê chorando. Acabava a água, ele começava a pitar. Pi, pi, pi. Então você assim, entre ter um cooler que fica te enchendo o saco, apitando o tempo inteiro, é silencioso, custa caro, e um cooler que fica ali girando, que você esquece dele, eu prefiro o cooler que fica girando ali, não me enche o saco. Se acostuma com o barulho e boa. Então, assim, você escolhe basicamente a máquina pelo sistema operacional, tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é assim: eu compro um desktop ou compro um laptop? Você tem a vantagem do laptop de você ter uma unidade móvel, de que você pode levar para qualquer situação. Você vai ter que levar a sua placa também, óbvio. Então, ou você vai montar uma unidade móvel, ou você vai montar uma unidade fixa num desktop. Qual é a desvantagem de você estar com um laptop? Normalmente, ele tem bem menos capacidade do que um desktop. A não ser que você invista muito dinheiro para ter um laptop com uma capacidade compatível de um desktop. Então, assim, se você puder ter os dois, perfeito. Você tem o seu laptop como móvel, ou você tem um desktop que você vai lá e turbine a um custo bem menor do que o laptop. A diferença basicamente é essa. E agora eu vou trazer para vocês dicas de como configurar a sua máquina de uma forma que você vai ter pouca dor de cabeça. Não sei se é um custo baixo. Então, assim, aquilo que eu te digo, é o custo que você tem essas informações aqui e você pode usá-las assim que você for compatível. Eu não vou passar nada demais, mas vou passar para você um mínimo aqui para você trabalhar satisfeito, né? Escolha um processador que seja um processador, acho assim, a partir do i5, né? Se for um i7, melhor. Ou o último que tiver, vai de acordo com quanto você quer investir. Mas pensa assim, você vai partir do i5. Porque o processador, ele vai ajudar você com os plugins. Ele vai dar velocidade aos plugins. Você vai conseguir, em alguns casos, ouvir os plugins gravando. Então você pode gravar algo utilizando os plugins. E isso é muito importante, ajuda demais, né? Quem cuida disso é o processador. Então é muito importante você investir num processador de qualidade. A sua fonte, não economize na fonte que você vai montar na máquina. Normalmente, eu aconselho que ela seja de 500 watts para cima, porque você vai precisar. Quando a fonte para áudio não é uma fonte de muita qualidade, você vai ter o sistema caindo várias vezes, não vai saber o que é e pode ser em função da fonte. Muita gente economiza na fonte, mas eu te falo assim, vá para pelo menos 500. Traça um planejamento. Você vai ter muito HD na máquina, então você precisa de uma fonte maior, uma fonte no mínimo 500. Eu costumo usar de 600, 700, porque você fica tranquilo, né? Na parte do hard disk, do HD, invista num HD SSD para você rodar o seu sistema. Ele é um HD, mas muito mais rápido. Só que ele é muito mais caro. Não abra mão de ter um HD SSD. E aí o que eu te recomendo? Que você tenha um HD só para sistema. No caso, esse SSD. Você vai colocar o que nesse HD? Só o seu sistema operacional. Só. Pode colocar alguns plugins, alguma coisa diferente, mas deixa ele trabalhar com certo espaço.
Então esse HD SSD é o HD que vai rodar o teu sistema. No próximo HD, aconselho que você coloque um HD de trabalho, onde você vai salvar as coisas que você produz. E se for possível, você ter um terceiro HD para que você tenha loops, que você tenha os softwares para você controlar os teclados, para que você tenha as suas ferramentas de trabalho. Quando você tem 3 HDs e você tem um problema no seu sistema operacional, ou você quer dar um upgrade no seu sistema operacional, você desconecta os outros 2 e você só tem um HD, você tem muito menos trabalho. E outra coisa, HD dá pau. HD dá pau. Você imagina você tá com tudo num HD e tiver um problema nesse HD. Então, quando você partilha informações em HDs diferentes, a chance de você ter problema é muito menor. Ah, faça backups também, periodicamente. Não esqueça de fazer isso. E quando você for por outros HDs, lembra de escolher HD pelo menos 720 RPM, tá? Para que ele tenha uma performance melhor. Quanto à memória, é importante que você tenha a partir de 8 GB. Né? Deixa sempre um esquema para você ter como dar um upgrade nisso, mas começa com 8 GB. Uma outra coisa, uma outra dica muito importante é que você escolha a máquina da forma mais off-board possível. O que seria isso? Você tem a placa-mãe da sua máquina, e nessa placa-mãe você tem o mínimo de coisa pendurada. Você tem lá uma placa de vídeo separada, placa de rede, tentar usar tudo off-board. Usar o mínimo possível das coisas da sua placa-mãe. Quanto à placa-mãe, é importante também você ter uma placa-mãe que vai facilitar a expansão, que vai facilitar você para que você possa ter mais coisas depois, de forma a não ter que trocar sua máquina. Se você for escolher uma placa que tem conexão PCI, PCIe, você vai precisar que isso tenha na sua placa-mãe. Adaptadores não costumam funcionar. Então pensa bem que tipo de placa, que tipo de interface você vai comprar para escolher também a sua placa-mãe. Aí se você me fala assim, muito complicado, tá tudo, eu vou ficar meio perdido. Uma boa dica é você procurar os PC Gamer, as máquinas montadas para jogos. Elas vão ter uma configuração suficiente para você gravar, ter uma performance boa de gravação. E aí o que eu te falo sobre essas placas? Existem placas de rede, por exemplo, que pode travar o seu sistema inteiro. Ela pode travar o seu software. Então assim, você tem que ir batalhando de acordo com o que você fez e entendendo como as coisas estão indo, e vai tendo experiências. Assim, todas essas coisas que eu estou trazendo para vocês aqui são coisas que de uma certa forma eu nunca estudei. Tendo estúdio há tantos anos, a gente vai se deparando com os problemas e vai entendendo as soluções, e o conteúdo que eu trago para vocês aqui em cima dessas vivências, em cima do que eu já passei, em cima do que já aconteceu aqui dentro. E a principal de todas elas, respeite a sua máquina de estúdio. Ela é uma máquina de estúdio. Ela não tem, você não tem que jogar nela, ela não tem que ficar pendurada na internet. Pra você ter uma ideia, a máquina daqui, ela não tem nem antivírus, porque elas não entram na internet. Você tem que respeitar a sua máquina como um templo. Ali você vai trabalhar nela, ali é uma estação de trabalho. Não dá para você ficar entrando em sites perigosos e ficar se comunicando em redes sociais. Tenha uma outra máquina para isso, que seja simples, ou no seu próprio smartphone, mas respeite a sua máquina. A sua máquina é uma máquina de trabalho. É isso, gente. Espero ter ajudado falando sobre computador. Peço de novo a vocês esse envolvimento. Vamos curtir, vamos compartilhar. Entra lá no YouTube. Vamos dar uma força pra gente, para que a gente continue levando esse conteúdo. E eu peço a vocês assim, comentem aí. Se tiverem alguma dúvida, deixem algum comentário, alguma sugestão. Isso é muito bom pra gente evoluir esse bate-papo, para ficar uma coisa daí para cá, de cá para aí. Então, acho que isso é muito importante,
Muito obrigado. Vamos lá, até o próximo. Valeu.